Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico de José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém. Hoje nossa breve palavra de hoje será no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, que vai dizer assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele, olhando em redor, para ver a que fizera isso. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Tá vendo? Filha, a tua fé te salvou. Ser curada e vá em paz desse mal. Uma mulher que tinha tudo para ficar lá no seu canto, com depressão, com frustração. Por quê? Porque ela tinha uma hemorragia. E essa hemorragia fazia com que ela não ficasse em público, no meio do povo, no meio da família, porque se alguém ficasse no mesmo lugar que ela estava, seria considerado imundo e não poderia. Ela tinha que viver reclusa, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, ela poderia também, se ela fosse vista no meio do povo com aquele sangue, o rastro de sangue perto dela, ela poderia ser apedrejada e morrer. Mas ela não olhou essa condição, ela não olhou as dificuldades, ela colocou a fé dela em ação. E ouvindo falar de Jesus, foi ter com ele. Porque ela ouviu falar, alguém deve ter dito: olha, Jesus está aí. E ele faz milagre. E ela colocou o quê? Quando ela ouviu isso, ela colocou a fé dela em ação. Ela não olhou a dificuldade, ela não olhou os problemas, ela colocou a fé dela. E quando ela colocou a fé dela, né, que ela disse: olha, eu só quero tocar na veste dele. Para tocar na veste dele, como a multidão era grande, ela tem que ver o quê? Se arrastando, né? Isso que a Bíblia vai dizer, que quando ela falou a verdade a Jesus, ela se prostrou, quer dizer o quê? Ela colocou a face no chão. E provavelmente ela foi se arrastando até tocar na roupa de Jesus. Ela não disse: não quero nem tocar nele, eu só quero tocar na roupa, que se eu tocar na roupa, eu serei sarado. E foi isso que aconteceu. Por isso que nossa palavra de hoje é a mulher do fluxo de sangue. Enquanto caminhavam, encontraram uma mulher cuja história era profundamente lamentável. Há 12 anos ela havia sendo afligida por uma hemorragia incurável. Veja, uma hemorragia incurável. Não tinha cura. Os médicos tentaram de tudo, não conseguiram. Isso vai dizer, incurável. Como isso não bastasse, muito padecera na mão dos médicos, na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem nenhum resultado. Pelo contrário, sua condição só piorava. Veja, ela tinha condições, mas os médicos não conseguiram encontrar a cura e ela só piorava, né? O dinheiro que ela tinha foi todo embora. Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26, que diz aí: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Veja, que ela só foi a pior, não tinha mais nada, não tinha dinheiro nenhum, os médicos não podiam fazer mais nada por ela, né? E ela fez o quê? Colocou a fé em ação. Continuando, vai dizer: infelizmente, né? Infelizmente, mesmo em nossos dias, muitos sofredores lutam com condições crônicas semelhantes, né? Em condições crônicas semelhantes. E muitas vezes acabam presas de doutores e curandeiros tradicionais, né? Porque vai para o médico não faz nada, ela vai para um curandeiro para lá querer fazer alguma coisa por ela. Muitos países por aí afora acontece isso. Mas não encontram a cura. A cura só está em Jesus Cristo, né? Ao sofrimento da mulher somava-se ainda o componente de ser ela sempre considerada cerimonialmente imunda, né? Ela era considerada cerimonialmente imunda.
condição suportada pelos últimos 12 anos. Veja, fazia 12 anos que ela estava nessa condição. Provavelmente ela estava reclusa em algum lugar, porque ela não podia estar no meio da família e nem estar no meio da sociedade. Por quê? Porque ela era considerada imunda por conta daquela hemorragia. Por isso que a gente está o quê? Afastada. Isso significa que ela não poderia frequentar a sinagoga e que já teria sido afastada até mesmo pelos membros de sua família. Veja, até os membros da família dela já estavam afastados dela. Porque se eles ficassem perto dela, eles seriam também considerados imundos. E a família, olha, vai para lá, não vem para cá, porque aqui não é mais o teu lugar. Ela estava com um fluxo de sangue, não tinha cura, pronto. Aí, que também seriam considerados imundos se tocassem em qualquer lugar onde ela houvesse sentada ou deitada. Qualquer lugar que ela tocasse ou estivesse deitada, eles também seriam considerados imundos. E nesse caso a família falou o quê? Se afasta logo. E foi o que aconteceu. Afastou logo ela, né? Provavelmente ela estava sozinha em algum lugar. Alguém foi lá, a Bíblia não relata, mas alguém deve ter falado para ela, olha, Jesus está aí. Agora tem um problema. A multidão em volta de Jesus é muito grande. Provavelmente tu não vai conseguir chegar perto dele, veja, porque alguém deve ter falado alguma coisa para ela. E disse que a multidão, onde Jesus estava, a multidão era muito grande ao redor dele. Mas ela não levou isso em conta. Ela não olhou a dificuldade. Ela colocou a fé dela em ação e foi lá e disse, não, eu vou, mas eu não quero nem tocar nele, eu quero tocar só na veste. Muitas vezes nós estamos com um problema que ninguém consegue resolver. Mas Jesus, ele resolve todos os nossos problemas. Só é nós colocarmos a nossa fé nele. Aí, pela fé, ela procurou secretamente apenas tocar as vestes de Jesus. Marcos 5,28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja a fé dela como foi. Veja que não foi uma fé salvadora, uma fé renovadora. Porque quando ela teve fé, a fé dela impulsionou ela, que ele disse, não, a dificuldade é grande, mas eu vou lá. Alguém pode me ver e me apedrejar, mas não tem problema não, mas eu vou lá. Eu quero tocar nas vestes de Jesus. E tocando nas vestes dele, eu vou ficar sarada. Com certeza ela ouviu palavras contrárias, que ia ser muito difícil ela chegar aos pés de Jesus, mas ela não levou em conta isso. Ela foi. Ela foi e colocou a fé dela em ação. Continuando. Sua fé foi instantaneamente recompensada. Marcos 5,29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Veja, a fé dela foi tão intensa que quando ela tocou em Jesus, instantaneamente ela foi curada. E a multidão estava ali comprimindo Jesus, mas não estavam com a mesma fé daquela mulher. Porque se eles tivessem com a mesma fé daquela mulher, muito poder tinha saído de Cristo, mas não saiu, só saiu quando ela tocou na veste dele. Ela nem tocou nele, só na veste. Enquanto os outros estavam imprensando, comprimindo, Jesus mal podia andar, mas não estava com a mesma fé dessa mulher. E a fé dela foi uma fé o quê? Salvadora, uma fé que salvou ela e curou ela daquele mal. Ali mesmo, imediatamente, Jesus reconheceu que dele saíra poder, isto é, poder divino para curar. Foi o que aconteceu, poder divino para curar, e a mulher recebeu a cura instantaneamente. Não demorou muito, foi instantâneo. Quando ela tocou na veste dele, sentiu a cura imediatamente. Por quê? Porque ela colocou a fé dela em ação. Ela não foi uma fé parada. A fé dela impulsionou ela até Cristo. Dificuldade ela tinha muitas, né? E um risco de morrer. Mas ela não olhou nada disso. Ela olhou que ela necessitava de uma cura. Todo o dinheiro que ela tinha não resolveu nada. E se ela ficasse parada lá, não, vou ficar aqui, que aqui eu vou morrer e pronto. Podia entrar numa depressão, feito muitos hoje, quando acontece qualquer coisa, entra numa depressão, se isola e não busca uma cura, não busca uma ajuda. Mas não, com ela não, disse, não, eu vou lá. Porque eu indo lá, eu vou ficar curada. Eu indo lá, ele vai me salvar. E foi o que aconteceu. Imediatamente ela foi curada. Ele perguntou, quem me tocou nas vestes? Marcos 5,30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Porque foi um tocar diferente. Todo mundo estava tocando nele. Ele estava imprensado, a multidão era grande, mas não estavam com a mesma fé daquela mulher. O toque dela foi um toque diferente. Um toque de quem estava buscando uma cura.
um toque de quem estava buscando uma salvação. E foi o que aconteceu com ela, né? Os discípulos estranharam a pergunta, pois muitas pessoas rodeavam ele. Muitas pessoas rodeavam Jesus. Onde Jesus andava, está lá a Bíblia vai dizer que muitas vezes tinha uma grande multidão em volta dele que ele não podia nem se mexer. Mas a multidão não estava com a mesma fé dessa mulher. A fé dela foi uma fé o quê? Salvadora. Porque ela necessitava de uma cura. E ela entendeu que o único meio dela ser curada era quem? Jesus Cristo. E ela foi ter com ele. Não olhou a dificuldade, não olhou as palavras contrárias. Não, ela colocou a fé dela em ação. E foi recompensada, porque o seu mal foi curado imediatamente. Mas ele estava consciente de que um toque especial, né? Mas ele estava consciente de um toque especial, claro. Jesus sentiu que algo, que poder tinha saído dele, que virtude. Por isso que ele disse, um toque especial. Diante de sua insistência, a mulher se apresentou e declarou-lhe toda a verdade. Marcos 5,33. Então disse a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Tá vendo? Ela aproximou-se, temendo e tremendo, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Quando ela se prostrou, ela colocou a face no chão, se prostrou adorando, né? Porque ela sentiu imediatamente que só tocando na veste dela ela foi curada do mal dela. Você já pensou se ela tivesse ficado parada lá esperando a morte chegar? Não, ela não ficou parada. Ela disse, eu vou lá. Eu indo lá, ele vai me curar. Eu indo lá, eu vou ser salva. E Jesus elogiou a sua fé e confirmou a sua cura. Marcos 5,34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Tá vendo? Vá em paz e ser curada deste mal. Imagine se ela tivesse ficado isolada em um quarto. Imagine se ela tivesse ouvido falar de Jesus e tivesse ficado parada. Mas ela ouviu e disse, eu vou lá. Eu indo lá, ele vai me curar. E eu não quero nem tocar nele, eu quero tocar só nas vestes dele. E muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus e não queremos ir até ele. Mas o bom é que nós fôssemos até ele. Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o caso dessa mulher. Quando ela ouviu falar dele, ela disse, eu vou lá. Eu vou lá, que Jesus vai me curar. E Jesus curou imediatamente. Não foi deixar para depois, não. Não, vem amanhã. Venha outro dia. Não, foi imediatamente. Ela só tocou na veste, não tocou nele. Porque mesmo ouvindo falar de Jesus, ela colocou a fé dela em ação. Ela não tinha visto ele ainda. Mas ela colocou a fé dela em ação só em ouvir falar. E é isso que nós devemos fazer. Ouvir falar de Jesus e colocar nossa fé em ação, independente do problema, independente da condição, porque ela tinha problema. E o problema dela os médicos não conseguiram resolver. O dinheiro que ela tinha foi todo embora. E o último recurso dela agora era o quê? Ir até Cristo. E foi o que ela fez. Ela foi até Ele. Se nós tivermos algum problema, vamos entregar na mão de Jesus, que Ele é quem resolve. Nós não podemos resolver nada. Ele é quem resolve tudo. Entregue os seus problemas na mão dele. Faça feito essa mulher do fluxo de sangue. Coloque a sua fé em ação, que Jesus vai resolver aquilo que só Ele mesmo pode resolver. Que nós possamos ter a mesma fé dessa mulher, que essa mulher teve. Porque ela podia muito bem ter se isolado, entrado numa depressão e ali mesmo falecer. Mas ela disse, não, eu vou lá. E ela foi e foi curada do mal dela. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.